Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46, diz assim a palavra do Senhor. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Vamos orar? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que lemos antecipadamente, Pai. Te agradecemos por esse privilégio de ouvirmos a tua voz. Continua falando conosco, nos dá, Senhor, entendimento por esta palavra, que possamos ter, ó Deus, a mente agora esclarecida, Senhor, para que guardemos a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti. Senhor, tira de nós toda distração, toda preocupação, tudo que possa atrapalhar ao ouvirmos a tua voz. Fala conosco, Pai. Cremos que a tua palavra é uma palavra que desce do céu como um maná, por isso estamos aqui para sermos alimentados por ti. Assim oramos em o nome de Jesus, e todos que creem digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Amados, você acredita em milagre? Eu também acredito, amados. E quando ouço uma palavra de Deus sobre milagre, o meu coração fica numa expectativa gostosa, não uma ansiedade, mas uma expectativa de ver, de ouvir, de presenciar e de sentir na minha própria carne o milagre de Deus acontecendo. Eu creio que os milagres de Deus continuam acontecendo, e eu tenho vivido milagres. Às vezes ouvimos testemunhos tímidos de irmãos: pastor, eu recebi uma bênção. A primeira coisa que eu falo é: vai lá e conta para a igreja, porque a igreja precisa ouvir e ver os milagres de Deus acontecendo. Jesus, ele libera uma palavra, nós vamos ver aqui que ele dá uma palavra a um oficial romano, que muda a história da vida dele. Um homem que não está, amados, com o coração voltado para a religião. Os romanos, não é? Alguns ateístas não acreditavam em Deus necessariamente, outros acreditavam em vários deuses ao mesmo tempo, outros misturavam as religiões e ali viviam numa heresia tremenda. Mas o que eu acho mais maravilhoso nessa palavra é quando Jesus ele faz um resumo do seu ministério. Só neste ato aqui nós podemos ver como Jesus resume o seu ministério. O primeiro milagre de Jesus, ele se dá numa forma muito semelhante a este milagre, não na essência do milagre. Por quê? Porque Jesus aqui, ele está revelando um domínio, ele está fazendo então um milagre de domínio, ele está dominando, ele está dando uma ordem, e aquela doença foi embora, a febre baixou, a morte bateu em retirada. Isso é o poder sobrenatural de Jesus, que nós cremos, e todas as vezes que passamos alguma dificuldade, nós buscamos a Ele. Posso ouvir o amém dos irmãos? No milagre onde ele transforma a água em vinho, é um milagre de transformação, diferente na sua característica. Ele manda trazer a água, você conhece bem esse milagre, está aí também no Evangelho de João, no capítulo 2, mais tarde em casa você pode ler. Esse milagre foi um milagre muito atípico, não é? Algumas pessoas questionam, alguns que não conhecem a palavra de Deus falam: mas Jesus também bebia vinho. Irmãos,
Nós estamos falando de uma ocasião onde o vinho não era feito para embebedar as pessoas. Sabe o que era o vinho, amados? Suco de uva. Natural, fermentação natural, que podia também deixar o homem fora de si. Preste atenção. Se você for a um vinhedo aí, uma vinha, e pedir um suco natural, aquele suco gostoso, beber um copo, 2, 3, 4... eu acredito que no quarto copo você já vai estar rindo à toa. Você vai estar chamando a uva de bola de gude. Me dá essa bola de gude aí. Porque o suco da uva, naturalmente, ele já faz isso. Fermentado, aquele mosto, então, meu Deus. O vinho de hoje está muito além disso, amados. Ele é suco de uva, água e álcool. Acrescenta-se uma substância para o camarada viciar mesmo. Infelizmente, o comércio, né? A comercialização daquilo que Deus fez tão maravilhoso, que é a uva, isso tem estragado a obra de Deus. Como tudo que o homem geralmente coloca a mão, ele acaba estragando a obra de Deus. Então, desvincula essa ideia de que Jesus gostava de um vinho. Jesus gostava de tudo que Deus Pai fazia. Tudo que Deus Pai trouxe para nós é bom. Lógico que em excesso vai te trazer algum mal. Quem gosta de açúcar? Você gosta de açúcar? Eu gosto. Come 1 quilo por dia para você ver o que vai acontecer. Você não dura muito não, viu? Tudo que nós gostamos, amados, que Deus fez é bom, mas nós temos que ter regras. Quando Jesus opera esse milagre da transformação da água no vinho, que foi o primeiro milagre, logo após o batismo, ele manifestou ali a vontade do Pai, ele usa esse chavão, esses sinais, para chamar a atenção de todos. Eu gosto sempre de lembrar, de levar a nossa mente para uma época, onde o povo está vivendo de uma forma ainda muito rude, muito precária. A comunicação, há 2010 anos atrás aproximadamente, 2000 anos atrás, vamos fazer um número bem arredondado, há 2000 anos atrás, a comunicação era precária, os povos se correspondiam com dificuldade. Jesus, amados, vem trazer uma proposta e diz para aquele povo que está descobrindo vários outros deuses, cada mistura de raça, tudo acontecendo. Jesus, ele nasce naquela terra maravilhosa, prometida, na terra que agradava a Deus. E ele chega lá dizendo: olha, eu sou filho do Deus Altíssimo. A primeira coisa que os judeus fizeram é: cadê o seu dinheiro? Cadê o seu ouro? Cadê o seu exército? Porque nós estamos esperando o Messias que venha para destruir os romanos e todas as nações que são contra Israel. Eles estavam preocupados, era com isso, amados. Então chega Jesus de uma forma simples, de uma família simples, e diz que é filho do Deus Altíssimo. Logicamente, ninguém ia acreditar. Qualquer um de nós naquela época diria: que é isso? Você? Né? Diríamos: pode vir alguma coisa boa lá de onde você nasceu, Jesus? Lá de Nazaré? E Jesus chega de uma forma simples e dá um estalar de dedos e diz assim: ó, eu vou provar que eu sou filho do Deus Altíssimo. Ele é convidado para um casamento, e aquela festa está pronta para acabar. Jesus manda trazer água, apresenta a Deus, e a água já não é mais água. Agora é água, é vinho. E o bom vinho, diz o texto, você conhece bem a palavra de Deus. O que Jesus faz naquele momento, amados? Chama a atenção de todos. Por mais que os noivos não soubessem, não é? Quem havia trazido, mas de onde compraram esse vinho, eles não tinham noção, mas as pessoas que estavam presenciando, Maria, sua mãe, os seus discípulos, a palavra de Deus diz que os servos ouviram que Maria disse: olha, fazem tudo, vamos fazer tudo o que ele vos disser. Ele diz: tragam as talhas, e ali eles colocam aquelas talhas cheias de água, e Jesus tira, então, ó, tira agora, prova essa água aí. Quando eles vão provar, é vinho. Quem presenciou, amados, começou a crer nele. É interessante, eu quero só dar uma pincelada aqui no capítulo 2, se você puder voltar comigo. Capítulo 2, versículo 12. Versículo 11. Capítulo 2, versículo 11 diz assim: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ora,
Eles já estavam caminhando com Jesus já há um tempinho. Mas até então, eles estavam caminhando por uma fé natural. Era natural que eles tivessem algumas dúvidas, que Pedro cochichasse no ouvido de Judas, Judas no ouvido de Tiago, qualquer um diria, será que ele é o Filho de Deus mesmo? Será que Jesus tem esse poder que ele fala palavras maravilhosas, eu creio, olha, o meu coração se alegra quando eu ouço Jesus falar, mas eu não vi uma prova do seu ministério. Olha como os discípulos, amados, podiam ter, como nos últimos dias nós temos pessoas descrentes dos milagres de Jesus. É natural, alguns irmãos a gente chama de crente Tomé, só acredito vendo. Quando Jesus faz esse milagre da transformação, não é? De dar água para o vinho, diz o versículo 11 que os seus discípulos então creram. Eles viram aquilo e disseram, meu Deus. Eu fico imaginando aqueles que criticaram Jesus, entre boca, né? Entre linhas, entre palavras assim, saindo meticulosas, assim, será que ele é Jesus mesmo? Um ou outro, né? É natural. Eles olham aquilo e falam, rapaz, eu não devia ter duvidado. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Por que isso? Porque ele mostra, amados, os sinais. E os sinais servem para chamar a atenção de todos. Para quê? Qual é o objetivo principal do ministério de Jesus? Proclamar a nova aliança, anunciar o evangelho novo, restaurado, algo que vai deixar a lei assim confusa e vai dizer, aquilo que era só para esse povo, agora todas as nações terão acesso, todo aquele que crer em mim terá vida transformada. Jesus, amados, ele está então chamando a atenção, e olha, eu quero chamar essa chamada de atenção de estratégia. Jesus está usando uma estratégia no bom sentido para fazer aquilo que o povo mais gostava de ver, algo novo. Você sabe que o povo até hoje é assim, né, amados? Curioso demais. Basta anunciar que ali ou acolá está acontecendo isso ou aquilo, e fica logo a gente com uma pulguinha atrás da orelha. Você já viu? No centro, eu vou falar do centro da cidade, né? As grandes cidades são assim. Para um no meio da praça pública e faz assim, começa a olhar para o prédio. Aí já para um do lado. Olha para o camarada, olha para o prédio. O que você está vendo? Rapaz, você não está vendo não? Quando ele fala, rapaz, você não está vendo não, o outro que está passando já para também. Que isso, rapaz? Você não está vendo não? O camarada vai se jogar. Pode não ter ninguém lá, irmãos. Quando ele fala, o camarada vai se jogar, aí a multidão já está crescendo, né? Aí está um já sem enxergar nada. Aquele que não enxerga direito acredita no irmão, na pessoa e fala, não, rapaz, é mesmo. Agora eu estou... Não, ele vai se jogar. Quando ele fala, não, ele vai se jogar, já tem mais de 500 pessoas ali, conjecturando, um já chorando, será que é o meu filho? Amados, isso toma conta da multidão. Sabe por quê? Por causa da novidade, da curiosidade. Então o que Jesus faz, irmãos? Jesus começa a chamar a atenção das pessoas pelos sinais, e glória a Deus por isso. Os sinais que ele apresenta agrada a todos, judeus, não judeus, gregos, romanos, todo mundo começa a se interessar, porque na verdade, amados, o povo quer estar próximo daquele que pode fazer o povo feliz, que pode satisfazer os desejos, realizar os desejos. Ora, é uma estratégia usada até hoje por muitos grandes líderes. Herodes, certa vez, ele tentou agradar uma nação e, infelizmente, ele acabou morrendo, porque a Bíblia diz que nós não podemos usurpar da glória de Deus. Eu até me preocupo um pouco com essa palavra, porque a gente vê hoje grandes sinais acontecendo, mas infelizmente alguns homens que são instrumentos desses sinais acabam trazendo a glória para eles mesmos, se aproveitam disso, usam da mesma estratégia de Jesus. Irmãos, sejamos francos, se hoje aqui entrar um cego e orarmos e esse cego sair enxergando, esta igreja não cabe mais amanhã de tanta gente que vai querer vir aqui
para sair andando perfeitamente, enxergando perfeitamente, ouvindo perfeitamente. Porque esses sinais são os sinais que agradam as pessoas. As pessoas estão realmente necessitadas. Da mesma forma que eu creio no milagre, eu tendo a necessidade, eu quero ser abençoado por Deus. O problema é que esse chamarisco hoje passou a ser o principal do Evangelho. E não é essa a intenção de Jesus. Eu tenho falado sobre isso várias vezes, não é? E eu não quero que você tenha, mas pastor, então eu não devo buscar o meu milagre? Se você não buscar o seu, eu vou buscar o meu. Porque eu quero ver milagres, eu quero ter os meus milagres acontecendo. O que nós estamos falando aqui é que esta forma de Jesus atrair ainda é usado hoje. Por quê? Jesus fazia aquilo que agradava o povo, curava. Jesus expulsava os demônios. Jesus pegava uma pessoa coxo e dizia, essa perna vai ficar sã, e na mesma hora ele ficava, irmãos. Jesus pegava o paralítico, o leproso, o cego, Jesus dava uma ordem e aquelas pessoas ficavam sãs. Sabe o que é isso? Isso é chamar a atenção de todos, dos amigos e dos inimigos. Lógico que os inimigos iam com raiva de Jesus. Mas o que me chama a atenção é que essa estratégia é muito usada hoje. Você quer ver uma coisa? Você avalia, você sabe como é que funciona a estratégia política, né? A estratégia política é muito parecido com aquilo que Deus observou e quando enviou Jesus numa época maravilhosa. Amados, eu acho lindo da parte de Deus o momento em que Jesus vem à Terra. Quando Jesus vem à Terra, não tem internet funcionando. Porque se na época de Jesus tivesse internet, sabe o que eles iam fazer, irmãos? Eles iam fazer chacota dos milagres de Jesus. Porque fazem hoje sem ver. Eles iam pegar a foto de Jesus e ia passar Jesus no Photoshop. Não é assim? Ia dar um tratamento visual. Iam fazer gracejos daquilo que era extremamente importante. Observe, irmãos, que nunca ninguém apresentou o retrato de Jesus. Há quem diga que ele não tinha formosura alguma pelo texto de Isaías. Há quem diga que ele era loiro de olhos azuis. Aí vem a ciência e diz, quase que impossível, porque ele era oriental, não é? Ele estava lá no Oriente. Nasceu em Jerusalém, nasceu ali em Israel, nas circunvizinhanças. Qual era o biotipo? Qual é o biotipo hoje? Provavelmente ele era moreno, muito parecido comigo, bonito por sinal, né, irmão? Jesus devia ser bonito porque parecia comigo. Queimado de sol, não é aquilo que fazem aí, né? Chá de folha de figo, Coca-Cola, nada disso. Natural, porque a natureza dele era aquela. Hoje a gente anda por aí e vê retrato de Jesus com olho azul, olho verde, olho castanho, cabelo liso, que nem shampoo novo faz isso, irmãos, coisa linda. Mas não me mostra a face de Jesus. E eu também não estou preocupado com isso, e por isso eu glorifico a Deus, porque ele veio numa época que não havia máquina fotográfica, não havia filmadora, os artistas aí não eram artistas muito rudes na sua apresentação. Miguel Ângelo começou a pintar aquilo que ele imaginava, quantos anos depois, irmãos? Centenas de anos depois. Mas naquela ocasião, naquele lugar, não era fácil encontrar, amados, uma pessoa que olhasse, mesmo porque ele não era uma pessoa que atraía por ser político ou rico. Ele não era um grande general. Talvez se ele fosse um imperador, nós teríamos a imagem dele cunhada numa moeda. Mas ele era um homem simples. Quem ia se interessar em pintar o retrato de Jesus? Ninguém, irmãos. Naquela época, pagar um artista para fazer uma escultura como fazia de César, de Herodes, não. De Jesus, não. Ninguém tinha interesse em Jesus. E é nesse momento, amados, que eu começo a ver a sabedoria de Deus, porque ele envia Jesus numa época onde o povo está demasiadamente necessitado. Onde a lepra, que hoje ela pode ser tratada e curada, naquela época pegava-se o leproso e jogava numa cidade longe, irmãos.
Sabe como é que funcionava mais ou menos? Se o teu filho nascesse com um problema, pegasse uma lepra, eles arrancavam o seu filho de você e mandavam para aquela cidade, para os leprosos de lá cuidarem dele. E se você dissesse, o meu filho não, você ia junto. Porque deixar a lepra contaminar a cidade, eles não deixavam. Hoje a gente fala da lepra, né? Vai ali, como é que chama a lepra hoje? Hanseníase. Toma injeção, toma remédio, tem tratamento. Na época que Jesus veio, não tinha nada disso, amados. Uma febre matava. Sabe essa febre que hoje você toma uma Novalgina, um Doril, né? Toma um remedinho ali, a febre baixa. Não tinha isso, irmãos. Pare e presta atenção que ele está no momento onde o povo carecia de algum acontecimento que atraísse. Então o que Jesus faz? Eu tenho a cura para a cegueira. Ninguém tinha. Não havia um remédio, não havia óculos, irmãos. Se eu nascesse há 2000 anos atrás, eu não podia nem pregar a palavra, porque eu não enxergo um palmo, eu faço assim, não vejo nada. Jesus, ele colocava as mãos e dizia assim: ser curado pela tua fé, louvado seja Deus, seja curado, fique liberto, seja salvo. Jesus operava pelo poder da palavra, amados. Assim como o Deus Pai, Criador do universo, Ele declarou através da palavra, haja luz, e a luz surgiu, irmãos. No mesmo propósito, quando Ele começa a atrair, o que Ele está fazendo então? Ele está preenchendo o vazio que aquele povo tanto tinha. Só que Ele sabia que aquilo era passageiro. Por isso que o ministério de Jesus não está baseado em milagres, sinais e maravilhas. Dizer que nós queremos milagre, eu também quero, mas o ministério de Jesus não é para isso. Isso é uma forma de atrair, como hoje é utilizado por muitas igrejas. Anuncia-se o milagre, lota. As pessoas não estão preocupadas com o eterno, estão preocupadas com o passageiro. Eu gosto de usar uma referência interessante. Eu busco um milagre. Senhor, volta e meia, o meu bico de papagaio começa a piar. Ele parece que tem um ninho de papagaio nas minhas costas, né? Aí ele começa a reclamar. Eu busco, Senhor, se tu queres, pode me curar. Olha, eu estou pronto, a minha fé está pronta. E eu vou trabalhando tanto que às vezes eu esqueço, não sinto nada. Eu busco a Deus o meu milagre. E estou usando um exemplo. Mas vamos imaginar que o Senhor olhe para mim e diga: meu filho, você já está salvo. Você já está trabalhando, você já tem o seu galardão. Faz o seguinte, deixa o bico de papagaio para lá, porque de vez em quando vem a dor, você lembra de mim. Aí eu digo: Senhor, eu acho que eu preciso desse bico de papagaio, porque quando eu não estou com ele, eu faço estrepulias que eu não deveria fazer. Olha que nós estamos falando, e eu continuo pedindo a Deus o meu milagre, mas eu não quero que esse milagre venha para que eu me afaste da presença dele. Eu não quero. Eu fico às vezes pensando, eu conjecturo muito com Deus, né, irmãos? E outro dia eu estava pensando sobre milagre. Eu amo esse tema, milagres, eu busco isso, escrevi um livro só sobre isso. Aí eu estava pensando outro dia, falou: Senhor, já pensou se tu me desse uma unção de crescimento de cabelo? Que coisa maravilhosa! Oh, aleluia! Que os calvos digam glória a Deus. Mas seria maravilhoso. Mas espera aí, se eu tivesse com aquela cabeleira que eu tinha aos 16, 17 anos, porque com 18 eu já fiquei meio coroinha, você não conhece a minha história. Quando eu conheci Vera, ela já olhava de trás assim, já via uma camada de ozônio aberta aqui assim, né, irmãos? Já tinha uma abertura assim. O amor faz isso, até calva ela namorou, mas é porque ela sabia que ia ficar mais bonito careca do que com cabelo. Mas aí ela olhava assim de, pai, será que isso aí é o que eu estou pensando? E era, mas eu ficava quieto, usava bonezinho e tal. Irmãos, se eu tivesse essa unção, a primeira coisa que eu ia fazer é me beneficiar dela. Eu ia colocar a mão, aquela cabeleira, no outro dia eu ia chegar aqui cabeludão, vocês iam achar que era peruca, eu ia deixar vocês puxarem, e eu ia divulgar. Agora vocês podem chamar todos os carecas do bairro. Essa igreja só ia ter careca entrando e cabeludo saindo, irmãos. Ia ser uma comédia. E o que ia acontecer comigo? Eu ia ser conhecido como o pastor da unção do crescimento do cabelo.
de um filme que retrata a realidade dos últimos dias. Porque Deus dá, as pessoas recebem, e ao invés de transferirem a glória para Deus, transferem para si. Quando eu falava de Herodes, Herodes uma vez se levanta e diz: olha, eu vou dar a vocês, como um bom político, né? Ele dizia: eu vou dar a vocês o que vocês querem. Havia um embargo financeiro, amados, a mercadoria não podia chegar a uma determinada região, e em um momento desses, Herodes subiu e disse assim: olha, eu vou abençoar esse povo. E o povo disse: glória a Deus, glória a Deus. Começaram a dizer assim: é voz de Deus e não de homem. Por quê? O homem que estava ali estava atendendo a necessidade do povo. O povo estava faminto e ele estava dizendo: eu vou dar do melhor dessa terra para vocês. Eles começaram a glorificar o homem, dizendo que aquela palavra não era de um homem comum, era de Deus. O que Herodes fez? Se encheu. A Bíblia diz que ele se encheu e o anjo tocou nele. E a história conta que ele foi comido de bichos, porque não deu glória a Deus. Ele não transferiu aquela adoração a Deus. Ele disse: lógico, eu posso, porque eu sou imperador. Eu dou o que eu quero, eu tiro o que eu quero. Amados, quem faz isso é Deus, irmãos. Tanto é que Deus disse para ele: você não vai dar mais nada. Ali mesmo a história conta, Joséfo, o historiador, conta que Herodes saiu arrastado, ele se sentiu mal. Não foi instantâneo não, tá? Não pensa assim, não, foi comida de bicho, tem um tempinho para o bicho comer, né? Ainda mais que a história diz que ele era fortinho, então ia levar um tempo para o bicho comer de dentro para fora. Sabe o que aconteceu? Ele passou mal, levaram ele para os médicos não tinham tecnologia alguma, ficaram dando chazinho para ele, esperando ele morrer. E aí quando fizeram uma autópsia, os bichos haviam comido ele por dentro. Tudo isso porque ele não deu glória a Deus. Quando Jesus, amados, ele vem para fazer a vontade do Pai, ele vem para dar glória a Deus. Ele não queria essa adoração para ele mesmo, tanto é que ele fazia o milagre, a multidão ali curiosa, ali tinha curioso, tinha necessitado, tinha gente duvidando, tinha inimigo querendo, não é, pegar Jesus na palavra, tinha de todo tipo na multidão. Na hora que o volume crescia, o que ele fazia? Ele pegava o barquinho e ia para o outro lado. Eu já fiz o meu papel, eu já estou dizendo que esse sinal é só para vocês acreditarem que eu sou filho de Deus. Vão escrevendo isso aí, porque vai chegar uma época que os milagres não vão ser 100% milagres, mas o evangelho vai continuar sendo pregado, e a salvação vai chegar para aquele que crê, e não só para a vida dele, mas para toda a sua casa. Louvado seja o Senhor. Aí Jesus ia para outro lugar, curava um ali, outro aqui, expulsava o demônio de um, largava uma multidão para curar um só, aí voltava, de novo a multidão se aglomerava, aí Jesus fazia milagre de transformação, água em vinho, milagre de multiplicação, multiplicava o pão, milagre de domínio, o vento vinha e dizia: cala-te vento, para a chuva, e tudo parava. Ele fez vários milagres, milagre de ressuscitação, amados. Vários milagres ele fez, mas não era esse o ministério dele. Tudo que Jesus queria fazer era apresentar a salvação, a graça de Deus. Ele estava dizendo: olha, vocês precisam ver para crer, mas depois que vocês virem isso, creiam de verdade que há um Deus que quer tirar todos vocês desse lamaçal de pecados, e tudo o que Ele deseja é adoração sincera, legítima, e se preciso for, Ele faz um milagre. Foi isso que Ele fez com esse homem aqui. Quando Jesus, numa pequena comparação dos dois milagres, do milagre da transformação da água e do vinho, e do milagre do domínio, onde ele cessa a febre daquele jovem, filho do oficial, que nós lemos, há pelo menos duas comparações. No milagre da água transformada em vinho, no milagre do casamento, vamos chamar assim, ele evitou que a tristeza chegasse. Porque até então, o que está acontecendo no milagre do casamento? O vinho acaba, os noivos estão em outro lugar, há o mestre-sala, não é? Aquele que serve ali a festa, o anfitrião, e eles estão festejando, eles estão olhando os convidados, recebendo os presentes, os abraços, não é? Aguardando os presentes. Eu vejo nesses casamentos cada coisa engraçada, irmãos. Agora, a moda agora é comprar o presente e chega pelo correio. Isso é bom e é ruim. Porque tem gente que dá calote e vai para lá sem comprar o presente, porque todo mundo chega de mão vazia agora. Casamento antigamente todo mundo chegava com presente.
Aí tinha aquela competição, cada um queria levar o presente maior, mais bem embrulhado, mais bonito. Sem contar aquelas pegadinhas, né? Uma caixa de papelão desse tamanho, um anelzinho desse tamanhozinho lá dentro. Quer dar presente grande, irmãos, que chama a atenção de todo mundo? Colcha de casal, daquelas bem felpudas, fica um presente desse tamanho. O pessoal vê assim, meu Deus, deve ter custado uma fortuna. Que nada, tá um monte de colcha em promoção aí. Eu sei dessas dicas, né? Eu vou muito a casamento. Mas eu vejo os noivos nesse casamento e a notícia do vinho não chega até os noivos. Ninguém disse para eles, acabou a festa, vai ter que acabar, porque a festa é baseada no vinho. A festa de casamento judeu dura 7 dias, se for uma família rica. E imagina manter o povo bebendo o tempo todo, 7 dias, comendo à vontade. Aí o que acontece? A notícia do vinho não chega. Por quê? Porque onde Jesus está, irmãos, a tristeza nem chega a acontecer. Ele entra com providências antes que o problema aconteça, amados. Eu fico observando algumas pessoas falando assim, pastor, eu nunca vivi um milagre. Você quer viver um milagre? Então se prepara para quebrar a perna, para torcer o pescoço, para cair do 10º andar. Que isso, pastor? Não. Porque milagre é transformação de algo ruim em bom. Se você nunca viveu um milagre, irmão, dá glória a Deus e diz, Senhor, a minha vida é uma maravilha, glória a Deus, não está acontecendo nada de ruim. O problema é que a gente quer que o milagre seja além daquilo que nós já recebemos. A gente fala de milagre hoje, não, eu ganho meu salário todo mês, a minha empresa não está falindo, mas eu queria tanto ser milionário, esse é o teu milagre? Ô irmão, a glória a Deus que você tem o pouco, porque o pouco com Deus é muito, e Deus não deixa faltar na tua casa. Começa a entender que o milagre já está acontecendo. Não precisa ficar se comparando a pessoas numa condição inferior, não. Mas se você olhar aí fora, você vai ver que você está bem melhor do que muita gente, irmãos. Deus escolheu você para viver o milagre diário na tua vida. Louvado seja o Senhor. Então, diante do milagre no casamento, o milagre com o oficial é parecido. Porque o oficial temia que seu filho morresse. O filho só está com febre, ele não chegou lá com nenhuma doença, ele não deu um diagnóstico de doença grave. Mas há uma preocupação de pai. Então ele ouve dizer que Jesus está ali na Galiléia, ele corre para lá, abre mão de tudo que ele já pensou, de levar a outros deuses, a outros templos, de clamar a César, sei lá quem for, e aí ele recorre a Jesus, antes que o problema aconteça, antes que o menino morra, Jesus manda uma palavra. Vai lá que seu filho vai estar curado, são. Ele creu e foi tudo o que aconteceu. Então, há duas semelhanças nesses dois milagres. Há uma primeira semelhança que é essa. Antes que a tristeza chegue, Jesus já está operando. E outra muito interessante é que nos dois casos houve uma fé. Vamos nos lembrar aqui da transformação da água e do vinho? Maria se aproxima, sua mãe, e diz, meu filho, acabou o vinho. Quando eu ouço essa palavra, quando eu vejo isso, eu entendo que Maria estava registrando o fato. Algo do tipo, daqui a pouco a gente vai ter que ir embora, hein? Mas por que, mamãe? Porque acabou o vinho, os noivos vão ter que parar a festa. Se for domingo, feriado, não tem onde comprar. Ou até chegar novo vinho, será que o vinho é bom? Uma série de fatores que a gente pode imaginar, mas era um comentário. E Jesus vira-se para ela e dá uma palavra que alguns não entendem, ele diz, mulher, que tenho eu contigo? Porque Jesus, amados, no meu coração eu tenho que Jesus estava pronto para começar a fazer a vontade do Pai. Prontinho, viu? Faço milagre também. Só no pensamento, não olha para o pé não, tá? Deixa assim, depois acende sozinho. Sabe o que acontece, amados? Jesus libera essa palavra e a primeira coisa que sua mãe fez foi o quê? Creu que algo ia acontecer. Ela diz, chame os servos, façam tudo o que ele vos disser. Ela creu, alguma coisa ia acontecer. O coração de mãe, amados, não se engana. No momento em que ela pensa nisso, ela deposita a fé em algo que vai surgir. Lá, no milagre do oficial, foi a mesma coisa.
Ele chegou até Jesus e falou: Senhor, meu filho está doente, dá para o senhor descer comigo? Jesus fala: não, pode ir lá, o seu filho já está. Ele creu, amados. Ele não duvidou, ele não disse: não, eu só vou ver meu filho sendo curado se o senhor for comigo. Amados, o homem que crê, onde quer que ele esteja, ele acredita que Deus está com ele. Onde quer que ele coloque a planta dos seus pés, ele designa que ali um milagre vai acontecer na sua vida, amados. Isso não é particularidade de um local, de uma igreja, de uma denominação, de uma oração forte, oração fraca, amados. Não existe oração forte, oração fraca. Existe oração. Oração com fé e oração sem fé. Essa história de oração forte, misericórdia. Já vi coisa aí que deixa para lá. Então, para a gente voltar ao texto aqui, essas duas são as semelhanças. Ambas tendem a evitar que a tristeza aconteça. Foi o que Jesus fez. E a segunda, ele trouxe isso, e a fé, a crença de Maria, a crença do pai desse jovem, foi o princípio ativo que resultou no milagre. E aí é que às vezes nós não entendemos que esse princípio ativo não é de Jesus. Porque tudo o que ele deseja acontece. Esse princípio ativo é nosso. O que vai fazer acontecer o teu milagre é a maneira que você crê no teu milagre. A palavra de Deus diz que se nós orarmos conforme a vontade do Senhor, acontece. Então o que nós precisamos fazer primeiro? Conhecer qual é a vontade do Senhor. Foi quando eu dei o exemplo do bico de papagaio. Se a vontade do Senhor é que de vez em quando eu me lembre dele, e me aproxime mais dele e diga: ai meu Deus, quanto tempo eu não oro de madrugada? Porque quando a gente tem que acordar, o bico de papagaio acorda a gente. Se eu tiver sem bico de papagaio, amados, eu durmo a noite toda, a manhã toda e a tarde toda. Quem tem bico de papagaio sabe que não pode ficar muito tempo numa posição, nem sentado, nem deitado, nem em pé. E aí, amados, isso me aproxima de Deus. Isso me deixa muito mais próximo dele do que eu imagino. Vamos ler no versículo 46, lá do texto que nós lemos. Eu quero dissecar aqui rapidamente. Vamos entender como esse milagre específico aconteceu. Versículo 46 do capítulo 4 diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Então o que nós entendemos? Que todo lugar onde a presença de Jesus é bem-vinda, é mais fácil acontecer os milagres. Você pode dizer amém por isso? Se você vem para esse lugar com o coração dizendo: seja bem-vindo, Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo. Se você vem para esse lugar e sai daqui, vai para outro lugar: Jesus, esteja comigo no meu lar, na minha casa, na condução, no meu trabalho. Se você está sempre na presença dele, porque ele está sempre na nossa presença. Nós é que às vezes não estamos na presença dele. Se você está sempre na presença dele, a probabilidade do milagre acontecer é muito maior, amados. Vamos trabalhar aqui com a estatística da probabilidade. É muito maior. Aí você quer o milagre acontecendo? Vou para a igreja hoje não, sabe? Está chovendo. Eu acho que dia de chuva não acontece milagre, irmão. Porque dia de chuva a igreja fica vazia. Dia de chuva, dia de feriado. É impressionante. Carnaval, vai ter 2 cultos, tá? De manhã e à noite. Normal. Quem não for viajar, vem pular de alegria na presença do Senhor. Não vá para a folia. Já fomos foliões, agora somos cristãos. Você pode dizer amém por isso? Eu acredito que dia de chuva não acontece milagre, porque o povo se esquece de que precisa de um milagre diário. Quer milagre? Sai da onde você está. De onde esse homem saiu? De Cafarnaum, irmãos. Ele andou uma boa distância. Você vai entender isso porque quando ele se encontra com os servos que dão o resultado para ele, o que nós lemos? Ele pergunta assim: quando foi que o meu filho ficou são? Quando foi que a febre do meu filho foi embora? Ontem. Havia pelo menos uma caminhada de um dia para um lado e para o outro. Ontem, às 7h, que é 13 horas no calendário, no relógio judaico, né? Porque o horário começava às 6 da manhã. Mais 7, 13. 13 horas, 1 hora da tarde, foi ontem,
Você estava onde? Eu estava lá com Jesus. Eu tô andando um dia ou dois. A distância, amado, a dificuldade. Isso nós às vezes perdemos milagre porque nós encontramos mais dificuldade do que fé. Chove, não vai. Feriado, não vai. Está cansado, não vai. Irmãos, se Deus colocasse na recepção aqui um cartão de ponto, só vai para o céu quem não faltar muito aos cultos. Misericórdia. A fila está pequena, irmãos. Mas a gente faz isso com o patrão, né? O patrão diz assim: se faltar eu corto o dia. Aí você vai com dor na perna, dor de cabeça. Apesar de que agora inventaram o Bombril, né? Aí você já chega lá com o Bombril. O Bombril é aquele atestado que não vale nada. Ah, eu estou com dor. Você vai aí para o Zupa da vida para ver se você consegue pegar Bombril. Está difícil, irmão. Falta não, viu? O emprego está difícil. Pode dizer glória a Deus por isso. Eu não sei porque que Deus está mandando falar. Alguém faltou o dia hoje aí, só para... Então Deus manda falar essas coisas. Esse homem, ele caminha, ele apresenta a sua dificuldade, ele crê que algo vai acontecer, e ele recebe. O versículo 47 diz assim, ó: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Lembra o que eu falei? O milagre chega no momento onde a tristeza já está chegando. Então, se você fica maravilhado com os grandes milagres, irmão, grande milagre representa uma grande dor antecipada. Quem tem miopia, astigmatismo como eu, pode clamar por um milagre. Mas enxergar pouco não é a mesma coisa que não enxergar nada. Eu glorifico a Deus porque eu tenho óculos. Eu não vou incomodar o mestre com esse milagre não, irmãos. Ah, pastor, mas eu posso pedir? Pode, amado. Você está diante do dono de tudo isso, daquele que pode liberar uma palavra e o tecido que está morto ficar vivo novamente. Nós louvamos aqui, nós dissemos: Senhor, nós cremos que tu pode fazer uma flor nascer num galho seco, amados. Deus tem poder para fazer isso. Cada um sabe da sua necessidade. E então, quando nós percebemos nesse versículo que o problema está começando a surgir, o que esse homem faz? Ele corre até Jesus antes que o problema chegue. E a gente encontra hoje pessoas aí buscando milagre porque demoraram a buscar Jesus. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo. Nós devemos invocá-lo enquanto ele está próximo. E hoje é o tempo de buscar a Deus. Você pode dizer amém por isso? Hoje é o tempo de você clamar a vontade de Deus para a tua vida. Hoje é o tempo de você contar com a graça de Deus, com o Espírito Santo sendo derramado abundantemente sobre a terra, amados. É esse o tempo. O que eu vejo que esse homem está fazendo, ele está se antecipando para o pior não acontecer. E às vezes a gente vê pessoas, esse homem, amados, que está aqui, por ele ser oficial do rei, ele não é judeu, ele é provavelmente romano ou algum homem de uma outra nação que aderiu ali ao exército romano. Entenda que nós estamos falando de um homem ímpio, que ele tem uma visão de ser abençoado antes de muitos de nós, trazendo para os dias de hoje, que fica esmorecido porque vai tudo bem, e quando o pior acontece, aí não larga Jesus. Não larga. Você já viu o crente chato? Eu, no começo da minha conversão, eu era o crente chato. Eu estava tão feliz com tudo aquilo que eu só falava de Jesus o tempo todo. Os meus amigos, entre aspas, né, agora ele ficou crente, não aguento mais ouvir ele falar. Lógico, amados, eu estava feliz demais. Porque eu passei tanto tempo na vida dando cabeçada, que quando eu encontrei a almofada, irmãos, eu bati a cabeça para descansar no Senhor, louvado seja Deus. Parei de dar cabeçada. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que Deus, ele afofa a nossa cama, ele cuida de nós, ele prepara o melhor para nós, amados. Não importa o que você esteja vivendo, ele é que dá descanso para a nossa alma, ele é que traz refrigério no dia da tribulação, ele cuida de nós. E você acha que isso não é um milagre para os últimos dias? E a gente percebe aqui que há um interesse em Deus de realizar esse milagre especificamente.
Como havia o interesse em Deus de realizar a multiplicação da água, da transformação da água em vinho. Por quê? Porque até aquele momento os discípulos não estavam crendo em Jesus. Quando esse homem então chega, Jesus ele vê uma boa oportunidade de ganhar almas para Deus. Olha o que ele diz no versículo 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Por quê? Qual era a necessidade desse homem? O milagre. Ele queria o filho são. Ele queria o filho curado. Jesus olha para ele e fala: tá bom, pelo fato de você não ser judeu, pelo fato de você não andar comigo e não saber quem realmente eu sou, eu vou fazer esse milagre. Sabe por quê? Porque você vai crer, e você crendo, você vai sair por aí espalhando que eu glorifiquei o nome do Pai enquanto estava nesse lugar, e eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Glória a Deus. Esse homem sairia por aí dizendo: meu Deus, eu encontrei um homem chamado Jesus. E é verdade, amados. Olha como esse milagre acontece. Olha o versículo 49. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o seu filho vivia. Até aqui as pessoas podiam dizer: foi coincidência. Porque quem não tem fé, amados, acha que o médico é bom, acha que o remédio é bom. Irmãos, eu vejo os milagres de Deus acontecendo na hora que o médico passa o remédio certo. Porque ele tanto pode passar o remédio certo, como passar o remédio errado. Você acha que os melhores médicos nunca mataram ninguém? Os melhores enfermeiros nunca aplicaram o remédio errado? Ora, então eu, quando me dirijo ao médico, eu entrego a minha vida a Deus. Senhor, o médico é instrumento teu, hein? Coloca no meu caminho aquele que é dos seus. Vai fazer uma cirurgia. Senhor, opera em mim. Porque se o Senhor quiser, nem operação eu vou fazer. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas se for da tua vontade que eu faça a cirurgia, é a tua mão que vai estar me operando através daquele médico, Senhor. Eu vou crendo nos milagres assim, irmãos. Eu deixo Deus levar a minha vida. Eu não me preocupo. Ter um médico já é um milagre. Tem gente que busca médico e nem consegue. Você, da maneira que está, amado, você tem que entrar num consultório e pedir: cadê o seu diploma? Eu quero ver. Aí pega o diploma, coloca na luz, deixa eu ver se é falso. Não está assim, irmãos? Está assim. Então o fato de você ser atendido por um bom médico, verdadeiro, que estudou e o coração está ali para te abençoar, para mim já é um milagre. E às vezes a gente não vê isso como milagre, a gente acha natural. Não é, irmãos. Não é. Você andar de um lado para outro numa cidade chamada Rio de Janeiro, onde as balas são mais perdidas do que achadas, e você não ser atingido, é um milagre diário na tua vida, amados. É quando você toma posse da palavra que diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você vai e vem em segurança. Onde quer que você vá, os anjos de Deus estão acampados ao seu redor. Isso é mais do que milagre para nós contarmos, irmãos. É acordar de manhã dizendo: obrigado, Senhor, por esse milagre. Eu dormi, estou em paz, eu vou ter o meu dia, Senhor, guarda o meu dia. Olha, se vier tribulação, envia o seu milagre, domina essa tribulação na minha vida, porque eu quero chegar ao final, ir para a tua casa e glorificar o teu nome. Louvado seja Deus. Isso é viver um milagre diário. Só para a gente finalizar aqui, a importância de uma oração intercessória. A história daquele filho doente já havia se propagado. A gente percebe isso porque notícia ruim chega rápido, né? Não é assim que acontece? Quando os parentes morrem lá no outro estado, você não vê há 10 anos, mas todo mundo liga: oi fulano, tudo bem? Tudo bem, nada, morreu o Chiquinho. Aí você fala: ih, Chiquinho, rapaz, nem lembrava do Chiquinho. Não ligou para desejar Feliz Natal, Feliz Ano, mas para dizer que fulano morreu, ele liga. Então notícia ruim chega rápido demais. O filho desse homem fica doente, a família sabe, ele sabe, os seus servos sabem, tanto é que foram lá levar notícia para ele de que o menino já estava curado.
Então a disseminação da notícia ruim chega. O que Deus quer fazer? Bom, se a notícia que agrada o diabo tem velocidade, com o poder da minha palavra vai ter muito mais velocidade ainda. Sabe por quê? Porque quando esse homem se encontra, amados, olha aqui no versículo 52. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. E informaram, ontem a hora 7ª, por volta de 13h, a ferida o deixou. Olha o versículo 53. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Então o que ele faz? Ele vai até Jesus, caminha um período que não sabemos precisar, eu teria que contabilizar a distância de Cafarnaum para Galiléia. Ele foi, não sabemos se foi a cavalo, de charrete ou a pé. Ele chega naquele lugar, conversa com Jesus, Jesus dá uma palavra definitiva, ele não duvida. O segredo do milagre é: não duvide quando Jesus disser algo sobre a tua vida, hein? Não sai com dúvida no coração, não. Ele volta. Mas Jesus disse para ele em determinado horário, no dia, às 13 horas. Aí eu imagino aquele homem: é mesmo, Jesus? É mesmo? Meu filho está vivo? Então tá, então eu vou voltar. Aí ele olha, guarda no coração aquele horário e volta. Passa um tempo, um dia ou algumas horas, no outro dia ele se encontra no meio do caminho, descendo, porque nós estamos falando de distâncias, né, altitude, ele está descendo. Quando ele vai se aproximando, os servos se encontram com ele: olha, teu filho está bom. É mesmo? Quando foi que aconteceu isso? A palavra de Deus diz: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção justa, uma bênção que você não pode medir. Louvado seja Deus. Ele fez prova e ele disse: que horas foi? Foi ontem. Ontem? 13h. Glória a Deus, foi a hora que aquele homem Jesus disse que o meu filho seria curado. Eu creio em Jesus. Sabe o que diz aí no finalzinho do versículo? No versículo 53, finalzinho diz: teu filho vive, Jesus lhe dissera. Ele creu e toda a sua casa também. Sabe por quê? Porque ele contou aquilo que aconteceu para os servos. Quando chegou em casa, ele falou: eu já sabia, eu me encontrei com aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. E ontem, 13h, ele disse que meu filho estava curado e eu não duvidei. Louvado seja Deus. Irmãos, quando nós temos essa fé que é precisa, a fé que é precisa, ela diz para você hoje o que vai acontecer hoje. Aí a gente fica assim: será, pastor? Eu estou esperando tanto tempo essa bênção está levando tanto tempo. Aí o pregador diz: Deus está entregando hoje. Aí você: será que hoje? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, então acho que o hoje de Deus pode ser amanhã, pode ser mês que vem. Sabe por que eu estou falando isso, amados? Porque eu creio hoje numa oração intercessória. Sabe o que está acontecendo aqui? Não é o filho que está pedindo, não é o doente, é alguém são, alguém que está saudável, que ama tanto uma outra pessoa que está doente, e ela não quer que nada de mal lhe aconteça. Olha o peso e a responsabilidade de uma oração intercessória. Eu não sei se você vai orar agora por alguém que você conhece que esteja doente, mas eu sei que se você orar com fé, a palavra de Deus é para hoje, é para esta hora. Você pode dizer amém por isso? Marque no teu coração 9h do dia 25 de janeiro. Eu vou convidar você a ficar de pé e você vai interceder por alguém que você conhece. Eu não sei qual é o tipo de milagre, mas diante desta palavra, amados, eu vejo aqui que Jesus, ele, através desse milagre, ele salvou pessoas. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê será salvo. E o texto diz que aquele homem creu,
os servos creram e a sua família também creu. Então Jesus, através de um milagre, ele salvou aqui umas 10 pessoas no mínimo. E continua salvando até hoje por aquele que crê nessa palavra pregada, amados. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Peça ao Espírito Santo que te mostre, que te revele, porque eu entendi da parte de Deus ao ler esta palavra, que o milagre hoje aconteceria não por você necessariamente. Numa outra ocasião, Deus vai operar em você. Mas eu entendi pelo Espírito Santo, amados, claramente, nesta tarde, enquanto eu li a palavra de Deus, Deus mostrava claramente que você vai testemunhar, porque você vai voltar dizendo: eu orei, e a pessoa que eu apresentei a Deus foi curada, foi liberta, as cadeias quebradas, os espíritos bateram em retirada, as pessoas que serviam outros deuses se converteram. Quem sabe, essas pessoas são tão próximas que quando você chegar em casa você vai ter o seu testemunho para contar. Aleluia! Eu creio nisso, amados. Eu creio que quando a igreja se levanta para orar, o inferno estremece. A igreja, quando levanta para interceder, o inferno fica abalado. As chamas do inferno vão se apagando. Sabe por quê? Porque há poder na oração daquele que crê no que o Espírito diz às igrejas. Apenas ore, não duvide. Comece a apresentar agora esta pessoa nas mãos do Senhor. Dê-lhe o nome. Diga: Senhor, tu sabes, Senhor. Talvez você não saiba o nome, talvez você não saiba o sobrenome, mas Ele conhece o teu coração. Lembre-se dele agora. Você está na presença do Senhor Jesus. Amados, essa quarta-feira vai ser uma quarta-feira de milagres, para que você creia que o mesmo Deus que operava milagres continua operando milagres hoje, nesse tempo. Hoje é dia de milagre para a honra e glória do Senhor. Pai, começa a trabalhar, Senhor. Começa a trazer, Senhor, o milagre que o teu filho está pedindo, que a tua filha está clamando, Senhor. Nós não sabemos se é por um amigo, se é por um vizinho, se é por um parente, esposo, esposa, por filhos, Pai, mas tu conheces, Pai, tu sabe onde está a raiz desse problema, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. A tua palavra nos ensina que se nós pedirmos com fé, vai receber aquele que está pedindo. Pai, os teus filhos estão intercedendo nesta hora. Visita esse doente, visita, Senhor, esse ateu, visita esse endemoniado, faz uma transformação literal nessa vida. Pai, joga por terra as cadeias. Nós podemos ouvir, Senhor, cadeias sendo quebradas, Pai. Podemos ouvir os barulhos das correntes caindo ao chão. Senhor, liberta aquele que está aprisionado, liberta aquele que está endemoniado. Joga por terra, Senhor, toda opressão maligna. Pai, nós temos pessoas na nossa família, Senhor, que estão passando necessidades e não querem se curvar a Ti. Nós cremos que um grande milagre é o coração duro se quebrando, é Deus colocando um coração novo, um coração para a honra e glória dEle. Pai, nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós cremos, nós estamos aqui porque cremos. Nós viemos a esse lugar porque o Senhor marcou o encontro conosco. Então não despeça a Tua igreja de mãos vazias, Pai. Nós cremos nesse milagre, Senhor, e queremos voltar para testemunhar, Senhor, nesse dia, 9h da noite, do dia 25 de janeiro. Opera conforme a Tua vontade, Senhor, que os doentes sejam curados, não importa qual seja a doença, Pai. Começa a tirar, Senhor, o sangue contaminado, faz uma transfusão de sangue nesta vida, Pai. Troca as células que estão sendo apodrecidas, tira, Senhor, o câncer desta vida, em nome de Jesus, Pai. Tu és o mesmo Deus, Tu és o mesmo Deus de 2000 anos atrás, Tu és o mesmo Deus que liberava uma palavra e pela fé eles recebiam desta palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, não importa qual seja a razão da doença, Pai.
Não importa, Senhor, a Bíblia não disse se esse jovem havia pecado contra ti, porque quando o Senhor chega, os pecados são perdoados, Pai. Passa, Senhor, uma borracha nesses pecados em nome de Jesus. Troca esse coração endurecido, coloca um coração de carne, um coração que agrade ao teu coração. Faz esse mover pela tua igreja. A menina dos teus olhos está clamando a ti nesta hora. A vinha que o Senhor plantou, o teu rebanho, porque tu és o nosso pastor, e o nosso pastor tem palavras fiéis, palavras de vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós decretamos, Senhor, porque cremos com a nossa fé, assim como o pai daquele jovem, ele saiu da presença de Jesus, crendo que algo maravilhoso aconteceria, e ele foi surpreendido, Senhor, no meio do caminho. A boa notícia chegou, Senhor, que esta boa notícia chegue no meio do nosso caminho, Pai, que o tempo seja abreviado, que a tristeza vá embora, e que o milagre aconteça, porque nós queremos glorificar ainda mais o teu nome, Pai. Nós cremos nos teus milagres, Senhor, nós cremos, por isso entregamos a ti estas pessoas, Pai. Aqui está a tua igreja, uma igreja vitoriosa, Senhor, uma igreja que nesta hora não está pedindo por ela mesma, mas ela sabe que estas pessoas que se curvarão diante de ti, trarão outras, e crescerá a tua igreja nesse lugar, pelos milagres que cremos que acontecem ainda hoje. Assim nós oramos, Pai, em o nome de Jesus, e os que recebem digam amém. Você pode adorar o Senhor, você pode dizer: eu recebi, Senhor, eu recebi os teus milagres, aleluia, 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 aleluia. Nós recebemos, Senhor, esse milagre das tuas mãos, Pai. Tu conheces a tua igreja, Pai. Tu sabes que a tua igreja não quer guardar glória para ela, Senhor. Nós estamos aqui para fazer a tua vontade, porque esses milagres, Pai, não serão apenas os chamariscos, Pai, para atrair pessoas que apenas buscam milagres. Esses milagres fortalecerão a nossa fé.